Olá, eu sou a Jaque, sou escritora e artista e hoje eu vou fazer a resenha do livro Um Encontro de Sombras. Esse livro é da autora Vi Schwab, acho que é assim que se fala, e essa autora ela foi vencedora do Publishers Weekly Best Book, que seria o melhor livro publicado de 2013. E o livro vencedor foi o Vícios, né, que também foi o melhor livro do mês e melhor livro do ano na Amazon. Essa autora ela também tem outros prêmios, que eu não vou enumerar aqui agora. E esse livro, Um Encontro de Sombras, ele é o segundo de uma trilogia que começou lá com um tom mais escuro de magia. No primeiro livro, a gente conhece o Kel, que é um mago assim, mais poderoso de Londres. E nesse universo em que ele vive, existem 4 Londres. A Londres Vermelha, que é onde ele vive, tem magia por todos os lados e todo mundo pode usar. A Londres Branca, que ela tem magia, mas é uma Londres mais pobre, que poucas pessoas conseguem usar essa magia. A Londres Cinza, que não tem magia nenhuma e teoricamente ninguém poderia usar magia naquela Londres. E a Londres Preta, que seria a Londres que sucumbiu com toda a magia, então não tem mais vida, não tem mais. Teoricamente, não tem mais nenhum tipo de magia na Londres Preta. Bom, ela é completamente formada por magia, por isso não tem vida nela. E na história, o universo ele tem 3 reinos, que é Arnes, onde fica a Londres Vermelha, e mais 2 reinos que compõem o universo. E o personagem principal, o Kel, ele vai se deslocando entre as 4 Londres, ele não pode sair do continente onde ele está, ele só pode transitar entre uma Londres e outra, que são realidades paralelas. E a única pessoa que pode fazer isso é o Kel. E no primeiro livro a gente conhece as 4 Londres e conhece o Kel, que seria um mago denominado Antari, que é um mago que pode controlar os 4 elementos: água, ar, terra e fogo. E numa das viagens que ele faz para outra Londres, ele acaba descobrindo que tem uma tipo de magia obscura na Londres Preta, que quer entrar em outras Londres para poder dominar tudo e devorar todas as outras Londres. E acaba descobrindo que tem mais um Antari, mais um mago que consegue controlar os 4 elementos em outra Londres, na Londres Branca, e ele está tramando para poder tomar a Londres Vermelha, derrubar a Londres Vermelha e ficar com a Londres Branca no poder. E no meio do caminho ele acaba conhecendo uma jovem que se chama Delilah Bard, e ela meio que vai ser aí o parzinho romântico dele na história. E nessa que ele encontra essa moça chamada Delilah, ela é uma ladra e ela vai tentar roubar ele, e acaba que os dois se embolam ali no meio da missão do Kel, e ela tem que ajudar ele a se livrar dessa magia do mal. E aí acaba que ele traz ela na jornada dele, né? E no segundo livro, eu não vou contar o final do primeiro livro, porque certamente alguém ainda não leu, mas no segundo livro ele começa com a Delilah. Ela está na Londres Vermelha e ela foi para trabalhar num navio de piratas, que na verdade não é um navio de piratas, ele é meio que licenciado pelo rei. E nesse livro, o Kel ele tem que proteger o príncipe, que é irmão de consideração dele, e por causa das coisas que ele fez no primeiro livro, que ele linkou a vida dele com a do irmão, do príncipe, ele não pode comprometer a própria vida, porque isso compromete a vida do príncipe. E aí ele começa a entrar em conflito com o rei, porque ele passa a ser somente uma pólice de seguro ali para a vida do príncipe, mais nada. E por causa das coisas que aconteceram no primeiro livro, ele é considerado um traidor, uma pessoa perigosa, então ele fica limitado ali dentro do palácio. E já não tem mais tantas viagens entre as Londres quanto tem no primeiro livro. Nessa segunda parte, como é uma trilogia, na verdade não dá para delinear exatamente a jornada do herói.
porque seria como se o segundo livro fosse o segundo ato, né? É uma trilogia, cada livro seria um ato da história, da macro-história, né? Mas dentro do livro é como se agora a Delilah Bard seria a protagonista, junto com o Kel. Então, no primeiro livro a gente meio que dá a entender que a Delilah ela também tem magia. O próprio sacerdote lá supremo da Luz Vermelha, ele diz pra ela que ela tem poder. E aí ela começa a querer desvendar que poder que é esse e acaba conseguindo usar magia. E aí no segundo livro ele começa a mostrar toda a magia que ela tem, dando a entender de que ela também é uma Antari ou alguma coisa do tipo. Algum mago poderoso que consegue usar mais de 2 elementos aí. E no caso do Kel, que é o protagonista da história, assim, da trilogia, ele começa a querer sair do domínio da coroa, não ser só ali uma ferramenta para a política entre as Londres ou para a política entre Arnes e Vesk e Faro, que são os 3 reinos ali da história. É assim, a continuação da história, então todos os 2 livros eu gostei bastante. E tem uma história assim que é uma história de magos, é uma história de fantasia, mas não é uma história repetida, porque ela mistura magia, feiticeiros, no caso, magos, com piratas e com outros elementos de fantasia, que seria reinados e aquela coisa meio política. É meio tipo Game of Thrones, porque tem a questão da política ali dentro, mas é uma coisa bem mais light, né, do que as crônicas lá do Jorge. Mas é uma leitura assim que eu recomendo. Eu gostei bastante. E no caso desse segundo livro, além do Kel ter. Além não, por causa dele estar questionando muito a questão da posição dele ali dentro do castelo, com o rei e a rainha e com o próprio irmão de consideração dele, eles questionam muito mais no segundo livro a origem dele, porque ninguém sabe, desde o primeiro livro que se pontua de que não se sabe de onde que ele veio, nem se ele tem família, nem mesmo o nome dele não sabe, porque quando encontraram ele tinha apenas uma adaga junto com ele, né? Na adaga estavam as letras K e L, e aí que formaram o nome dele Kel, mas ninguém sabe de verdade qual que é o nome dele. E nesse segundo livro ele começa a questionar muito qual seria o nome dele, por causa do rei e a rainha estarem tratando ele como um traidor, estão meio que descartando dele. Então ele começa a questionar, tipo, quem é a minha mãe, quem são os meus pais, de onde que eu vim, será que eu posso ir para outro lugar, eu tenho que ficar aqui. E aí nessa brincadeira, ele e o irmão dele, o príncipe de Arnes, eles acabam entrando num torneio de elementos que se chama Essen Task. E nesse torneio os melhores magos do reino participam de jogos para provar quem que é o mais poderoso. E aí o Kel vai participar. E junto com isso, a Delilah Bard, que estava lá no navio com um capitão chamado Emery, que por acaso é meio que um inimigo do Kel, ela vai lá e quer participar desse torneio, desse campeonato de elementos também. Mesmo ela tendo começado a praticar magia agora, tipo, há 4 meses que fala lá no livro. O capitão dela do navio, ele é um mago e ele foi selecionado para participar dos jogos. E ela meio que aproveita disso e vai pegando informações e acaba entrando nos jogos. E aí o clímax da história é todos eles lutando, meio que jogando nesse jogos de elementos aí. E é nos jogos que ela vai mostrar um pouco do que é o potencial dela para magia. E aí é a hora que tudo, assim, o Kel e as pessoas que sabem de onde que ela veio, começam a se questionar como isso é possível. E o livro ele dá ele introduz aí, né, na história o verdadeiro vilão da trilogia, que ainda é o Holland, só que agora ele está sob o domínio de outro rei, que não é o rei mais da Londres branca, na verdade é o rei da Londres preta, que na verdade é a magia em si. É bem assim,
narrativa em cascata mesmo. E aí, no caso, esse Rei das Sombras, ele quer dominar outra Londres, porque ele já sucumbiu com a Londres Preta e ele quer agora acabar com outro universo também para continuar. E no caso aí, o Kel vai ter que brigar com o Holland e só bem no finalzinho do livro que os dois se encontram e dá um plot twist para começar o terceiro livro. A história tá assim, bem interessante até agora. Não é uma história tipo, nossa, você fica se surpreendendo o tempo todo, mas é uma história muito bacana e é uma leitura assim, bem suave. Você vai lendo, eu li em 4 dias, mas porque eu fui ponderando para poder fazer outras coisas, mas você consegue ler em 2 dias no máximo, se você ficar devorando o livro de uma vez. Então, é muito recomendado. No Encontro de Sombras, da autora Vi Schwab. É uma autora britânica, então não sei se é assim que fala o nome dela, mas faz de conta que é assim. Então, gente, o vídeo de hoje era só pra dar essa dica de leitura. E vamos dar seu joinha ali embaixo, não esquece, pra poder receber mais recomendações, pra poder ajudar o canal a crescer. E pra quem não sabe, a revista, aliás, Entre Flores e Cupcakes está já aí entrando no forno, então uns preparativos já para fazer diagramação, procurar impressão. Então quem estiver gostando da série e quiser a revista, já deixa um comentário aí ou manda um e-mail lá para mim, para eu já saber. A pré-venda vai sair só no final do ano, vai demorar um pouquinho, mas as poesias estão sendo publicadas uma vez por semana. Então dá uma olhada lá. Se inscreve aqui no canal que não é inscrito, já entra aqui na lista, na playlist, né, Entre Flores e Cupcakes, pra você dar uma olhada. E se inscreve aí no canal, né, dá o seu curtir, comenta, compartilha, pra ajudar. Até a próxima!